Bom, pessoal, a gente tem aqui alguns casos que são algumas funções diferentes, que são as funções senoidais e as funções cossenoidais, tá? Então, no primeiro caso que a gente tem dessas funções, a gente vai ter a adição de uma constante c, tá? Na função. Então, essa função ela vai ficar do tipo assim, ó, f de x, que pode ser seno de x ou cosseno de x, mais c, tá? Então essa aqui vai ser a função senoide ou cossenoide, tá bom? O que vai acontecer? O que esse c vai determinar nessa função? Olha só, se o c for um valor maior que zero, tá? For um valor positivo, ele vai deslocar verticalmente para cima a função, tá? E se ele for menor que zero, ele vai deslocar verticalmente para baixo essa função. Quando a gente montar o gráfico aqui, vocês vão ver como é que vai ser esse deslocamento, tá bom? Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Com duas funções, ó. Eu tenho f de x igual a 2 mais seno de x e g de x igual a menos 1 mais cosseno de x. Eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, tá? No mesmo gráfico aqui pra vocês entenderem. Mas na verdade, a gente pode fazer uma de cada vez também, tá bom? Então olha só, primeira coisa, vou montar aquela tabelinha em que eu tenho os valores de x, né? E como eu estou usando a função seno de x e a função cosseno de x, eu vou achar os valores, que são aqueles mesmos que a gente tem, tá? Daquele gráfico que a gente montou na outra aula. Então, ó, eu já vou jogar os valores aqui, ó. Se o x é zero, seno é zero. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é zero. 3π sobre 2 menos 1 e 2π é zero. Já estão cansados de ver esses valores aí, mas tem que saber, tá legal? Assim como o do cosseno, vai ser 1, 0, menos 1, 0 e 1. Ok? Esses são os valores de seno e cosseno para os valores que a gente jogou para x. Tá certo? Agora, eu tenho aqui a função f de x, que é 2 mais seno de x. Então você vai ver, fazer da seguinte forma, ó. Se é 2 mais seno de x, você vai ver aqui, ó. O seno de x vale quanto? Zero. Então 2 mais 0 dá 2. Seno de x vale 1. 2 mais 1, 3. Seno de x vale 0. 2 mais 0, 2. Vale menos 1. 2 menos 1, 1. E aqui, ó, o seno de x vale 0. 2 mais 0, 2. Ok? Entenderam, pessoal? Bem simples, né? Aqui para outra função que a gente tem, a g de x, que é menos 1 mais cosseno de x, eu faço a mesma coisa. Então eu faço, ó, para o cosseno agora, né? Então, ó, menos 1, cosseno de 0 é 1, menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 mais 1, que dá 0. Então essa aqui, ó, eu trabalhei com essa aqui, porque eu estou usando o cosseno, tá? Já essa aqui, eu trabalhei com essa aqui, ó, porque eu estou usando o seno, ok? Só substituir valores, pessoal. Não fiz nada diferente aqui, tá? Então agora, a gente vai jogar esses pontos no gráfico, certo? Então, ó, eu vou ter aqui essa função f de x, que é 2 mais seno de x, que vai ser o seguinte. Quando o x for 0, aqui é 2. Então, eu vou marcar o 2 aqui, ó. Quando o x vale π sobre 2, aqui é 3. Então, π sobre 2
e 3. Tá aqui, ó. Quando o x for π, aqui vai ser 2. Então, π e 2. Quando o x vale 3π sobre 2, aqui vai ser 1. Então, tá aqui. E quando o x for 2π, aqui vai ser 2. Tá aqui, tá, pessoal? Não vou fazer o tracejado, vou fazer aqui o tracejado. Não vou fazer não, porque senão vai misturar depois, tá? Vou apagar aqui. Olha só, então o gráfico dessa função aqui, ó, vai ser este verdezinho aqui, que vai fazer isso aqui, ó. Dessa forma. Então essa aqui é a minha função f de x, que é igual a 2 mais seno de x, ok? Para outra função, eu vou ter aqui, ó, vou jogar os valores, né? Então, ó, quando o x vale 0, o g de x vale 0 também. Então tá aqui. Quando o x vale π sobre 2, aqui vai ser menos 1. Então tá aqui, ó, menos 1. Quando o x vale π, aqui vai ser menos 2. Então tá aqui, ó, menos 2. Quando o x vale menos 1, no 3π sobre 2 vale menos 1. Então vai ser aqui, ó. E quando vale 2π, vai ser 0. Então esse gráfico aqui, ó, vai ser assim, ó. Dessa forma, tá? Olha só, o que eu falei para vocês com relação ao C, o que o C ia fazer com essa função, tá? Olha só como é que a gente vai ter aqui, ó. Lembra do gráfico da função seno? O gráfico da função seno, ó, ele vai ser assim. Ó, eu vou ter assim, não é? Olha a comparação do gráfico da função seno com a função 2 mais seno de x, tá? Que é o verde e o vermelho, tá? Olha só, houve o quê? Uma elevação vertical do gráfico, tá? Por causa de quem? Por causa do 2. Se antes ele começava aqui no 0, agora ele está começando aqui no 2, tá vendo? Então esse aqui, ó, esse vermelho, é o f de x igual seno de x, tá? Então, o que a gente está querendo mostrar, quando a gente adiciona uma constante c, tá? E se essa constante for positiva, que é o caso do 2 da função, ó, que é 2 mais seno de x, ele eleva o gráfico, tá? Tantas unidades for o valor dessa constante, certo? No caso da função cosseno aqui, eu vou ter assim, ó, o gráfico do cosseno, né, era assim, ó. Essa forma, não é? Olha a comparação dele com o gráfico de laranja. Esse aqui, f de x igual a cosseno de x. E o de laranja é o que a gente tem ali, ó, o g de x, ó. G de x igual menos 1 mais cosseno x. Nesse caso aqui, como a constante ela é negativa, o c vale menos 1, o que acontece? O gráfico foi para baixo verticalmente em relação ao cosseno. Ó. Eu estou vendo o cosseno começando 1, aqui já está começando no 0. Por quê? Houve um decréscimo de 1, certo? Por causa desse menos 1 aqui na função.
Então, toda vez que você vai adicionar uma constante, se ela for positiva, ela vai jogar o gráfico para cima verticalmente. Se ela for negativa, ela vai jogar o gráfico para baixo verticalmente também. Ok? Com relação ao período dessas funções, né? O período vai ser 2π também, tá? Porque ela está indo de 0 a 2π, tá vendo? Em todos os casos. E a amplitude, ó, continua valendo quanto? Esse de verde aqui, o 2 mais seno. Ó, o 2 mais seno vale 1, porque 3 para 2, aqui a amplitude é 1. E esse caso aqui, ó, de menos 1 para menos 2, também é 1. Então a amplitude vale 1 também. Ok? Tranquilo?